como diferenciar então um burnout de um transtorno de ansiedade ou depressão, já que tem sintomas que se manifestam da mesma forma? Mas o que é o estresse em si? Estresse é uma resposta a alguma situação que exige muito de nós, mas há também as condições internas e as características individuais. Algumas pessoas são mais, pode tornar a pessoa mais resiliente aos fatores estressores ou mais vulneráveis aos. No começo desse ano eu fui convidada para falar sobre síndrome de burnout em uma empresa de TI e pensei, por que não trazer esse tema aqui para o canal? Afinal, passado o mês de janeiro, muitas pessoas voltam de férias e retornam ao trabalho, às atividades profissionais no mês de fevereiro, e muitas não necessariamente tiraram férias e estão aí a todo vapor desde o ano passado. De qualquer forma, mais um ano se inicia e junto à oportunidade de rever a nossa qualidade de vida. Nesse vídeo, parte 1, eu vou explicar o que é a síndrome de burnout, justamente porque entendendo melhor, sabendo o que é, a gente consegue prevenir ou identificar e fazer algo a respeito. Me acompanhe até o final então, que eu falo também sobre causas, sintomas e em que contexto o burnout pode se desenvolver. Para o vídeo não ficar muito longo, dessa vez eu dividi o tema em duas partes. Eu vou deixar aqui na descrição o link da parte 2, onde falo sobre prevenção e tratamento. Síndrome de burnout é o esgotamento físico e mental em resposta a um estresse laboral excessivo e crônico. Ou seja, um estresse relacionado ao trabalho e que não se trata de um mero cansaço pontual, um cansaço eventual como todos nós temos às vezes. Mas o que é o estresse em si? Estresse é uma resposta bioquímica em que o nosso organismo libera substâncias para que possamos lidar com situações que demandam mais energia, alguma situação que exige muito de nós. E muitas vezes, quando removida a fonte que gera o estresse, o próprio estresse em si tende a cessar. Então, todos nós somos capazes de lidar com situações estressantes, com fatores estressores às vezes. No entanto, na síndrome de burnout, o que acontece é um estresse persistente, gerado no contexto associado ao trabalho, como eu comentei, seja pelo ambiente ou condições desse trabalho, ou sobrecarga, entre outros fatores que, quando não gerenciados de forma correta, podem ocasionar prejuízos e problemas de ordem emocional ao trabalhador e, por consequência, impactos em alguma medida na organização também. Aqui a gente já pode entender o quanto saúde mental é um assunto que deve ser do interesse de todos, a cada um de nós, seja na função de trabalhador ou empregador. A síndrome de burnout é caracterizada por 3 componentes. Primeiro, o esgotamento de energia física e emocional. Segundo, sentimentos de negativismo, um cinismo, que é um distanciamento dos colegas, do trabalho em si e atitudes do próprio trabalhador que muitas vezes ele mesmo não se reconhece. E terceiro, uma redução da eficácia profissional. Existem diversos fatores de risco que podem levar uma pessoa ao burnout, desde sobrecarga, trabalhar vários turnos, como por exemplo alguns professores que trabalham às vezes em mais de uma escola ou universidade e lecionam manhã, tarde, noite, sem mencionar atividade extra sala de aula, como o planejamento das aulas, preparação de material, correção de provas, trabalhos, reuniões de pais, longas jornadas sem descanso, como plantões, condições inadequadas para o exercício da função, por exemplo, no caso de hospitais, sem medicamentos ou insumos suficientes para realizar os procedimentos necessários nos pacientes, condições de risco no trabalho, como policiais, bombeiros, que também estão o tempo todo lidando com emergências, com muita pressão. Estou dando esses exemplos, mas qualquer pessoa em qualquer trabalho pode sofrer com esgotamento profissional. Mesmo trabalhando em escritório, em empresas com um clima organizacional muito negativo, muito competitivo, falta de apoio de líderes, de colegas ou até mesmo assédio moral, contato direto e frequente com clientes desrespeitosos ou intolerantes, com expectativas irreais, o que torna a interação difícil, baixo salário, falta de reconhecimento, pouco ou nenhuma oportunidade de promoção ou desenvolvimento de carreira. Até aqui eu citei fatores externos, dos quais nem sempre temos algum controle.
Mas há também as condições internas. Aqui eu me refiro às características individuais. Algumas pessoas são mais sensíveis a alguns fatores de risco do que outras, algumas se cobram muito mais ou são perfeccionistas, fazem e refazem o mesmo trabalho várias vezes, o que demanda mais tempo e mais energia. Outras são workaholics, despendem muita energia para as atividades profissionais em detrimento das outras áreas da vida e que não fazem pausas, não descansam tanto quanto deveriam ou não colocam limites, não gerenciam as tarefas, não estabelecem prioridades e vão se envolvendo, se engajando cada vez mais nas atividades profissionais e só percebem quando chegam à exaustão, quando esgotam a energia. E aí eu já faço um gancho aqui com o estilo de vida de cada um, que pode tornar a pessoa mais resiliente aos fatores estressores ou mais vulneráveis ao esgotamento, sofrendo com sintomas físicos e emocionais que vão atingir também a esfera do comportamento. A exaustão, já podemos imaginar os sinais físicos do burnout, como um cansaço excessivo, uma fadiga crônica, dor de cabeça, enxaqueca, dores musculares, alterações no sono, no apetite, em alguns casos até mesmo palpitação, sudorese, dores ou desconfortos gastrointestinais e, juntamente com esses sintomas, os impactos na saúde mental, como dificuldade de concentração, lapsos de memória, mudança no humor, maior irritabilidade ou humor deprimido, angústia, tensão, pessimismo, baixa autoestima. E todos esses fatores vão ocasionar mudanças no comportamento, como a perda do prazer, interesse e participação nas atividades, desapego, um distanciamento ou mesmo isolamento dos colegas, ausência no trabalho, queda na produtividade. Então percebam que através desses sinais permeiam sintomas como os da ansiedade e depressão, mas que no caso aqui são por razões especificamente relacionadas às atividades laborais, ao trabalho, ao contexto ocupacional. Existem algumas expressões também usadas quando se fala em síndrome de burnout, como síndrome do esgotamento profissional ou a depressão do trabalhador. Mas o burnout não é um transtorno de ansiedade ou depressão. Os transtornos mentais têm causas multifatoriais, desde predisposição genética, histórico de vida, desequilíbrio na química cerebral, além de fatores estressores. Mas o burnout é o esgotamento em si, por razões ocupacionais, que se não for tratado, não for feito algo a respeito, a pessoa pode desenvolver em comorbidade algum transtorno de ansiedade ou a depressão. O esgotamento pode evoluir para um quadro mais severo se não for tratado. Mas como diferenciar então um burnout de um transtorno de ansiedade ou depressão, já que tem sintomas que se manifestam da mesma forma? Pelo contexto. Por exemplo, no burnout, a pessoa de domingo à noite, ela não dorme bem, já fica angustiada só de pensar no trabalho. No dia seguinte, quando ela chega no escritório, começa a ter palpitação, a suar frio, tem dores de estômago, de nervoso durante o expediente e tá sempre contando as horas para ir embora, para chegar o final de semana. E quando chega a sexta-feira pós-trabalho, ela tem um grande alívio. E aí de sexta para sábado ou de sábado para domingo, ela dorme bem. Quando tá com a família ou amigos fazendo outra coisa que não pertence ao contexto do trabalho, ela não apresenta os sintomas. Ela se sente bem. Se você está se identificando com alguns sintomas, não se preocupe em se autodiagnosticar. Independente de qual for o quadro clínico, se você está sofrendo e tendo prejuízos, saiba que já é o suficiente para buscar ajuda profissional e resgatar sua qualidade de vida e bem-estar. Até aqui eu falei o que é a síndrome de burnout propriamente, quais os fatores de risco, as possíveis causas e como o esgotamento se manifesta, os sintomas. Eu continuo esse tema falando no próximo vídeo, Síndrome de Burnout Parte 2, sobre os fatores de proteção, a prevenção e sobre o tratamento. Obrigada por me acompanhar até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.